No século IV, o dominicano Henrique Susso, ele tinha o costume de tecer coroas de flores e oferecer no primeiro dia de maio à Virgem. Nessa mesma época, São Felipe Neri, que vocês devem conhecer, exortava os jovens a manifestarem um culto particular à Nossa Senhora, a Maria, durante todo o mês de maio, oferecendo flores a Maria. Então o costume não é de agora, não é dos nossos pais, o costume vem desde lá atrás. É interessante observar que o mês de maio, ele começa com uma festa de São José Operário, ele termina com a festa da Visitação, confirmando ainda mais esse caráter mariano do mês de maio. Então, um mês que a gente se abre verdadeiramente a Nossa Senhora. Um mês que nós celebramos as mães no mês de maio, nada mais oportuno do que o tema da pregação dessa noite. Maria Mater Dei, Maria Mãe de Deus. Um título atribuído a Nossa Senhora, Mãe de Deus. A gente chega até assim, parece que a criação para, né? Silencia tudo. É a Mãe de Deus. Espera aí, como é que é? Deus tem uma mãe? Tem. Deus tem uma mãe. É um nome forte. É tão forte que a liturgia da igreja inicia o ano civil com que solenidade? A solenidade em honra à Mãe de Deus. A Mãe de Deus. Nós iniciamos com essa solenidade, falando da Mãe de Deus. A igreja se volta todinha, a liturgia se volta para aquela através do qual o Filho de Deus se encarnou no mundo. Para a Virgem soberana, que gerou no seu seio, que deu à luz ao Deus feito homem. Quando chegou a plenitude dos tempos, diz Gálatas 4, Deus enviou ao mundo o seu Filho, nascido de uma mulher. Aquela mesma mulher que os pastores vão encontrar velando o recém-nascido lá naquela manjedoura, numa estrebaria. O Deus menino. O Deus menino. Não tinha como nascer só o menino. Tinha que nascer tudo junto, Deus menino. Não dá para a gente separar. Nós somos gratos à Virgem Maria. Quando no Natal a gente contempla, e eu ia trazer hoje, Rafael, eu acabei esquecendo, porque eu ia fazer com o menino Jesus nos braços hoje. Porque não tem como não olhar para o menino Jesus e não dizer, é a Mãe de Deus. Ela deu a luz ao Deus. Não tem como não dizer isso olhando para o menino. Parece que no Natal aquilo tudo cresce dentro da gente e parece que no decorrer do ano a gente meio que vai esfriando, também que parece que vai esquecendo daquilo que aconteceu e contemplou no final de ano, no Natal. Mas quando a gente olha no Natal, que a gente olha lá para aquele presépio que o padre entra com o menino Jesus nos braços, levantado, a gente aplaude e a gente diz, salve, salve essa Santa Mãe de Deus, salve essa mãe que nos trouxe o prometido, que nos trouxe o Messias, que nos trouxe o Verbo encarnado, porque precisou dela. Ela deu a luz ao Rei que governa todo o universo, pelos séculos eternos. Assim canta a igreja, saudando toda a criação. Os nossos irmãos orientais do rito bizantino, eles no Natal, eles cantam assim, ó Cristo, que podemos oferecer-vos como dom, por vos terdes manifestado sobre a terra na nossa humanidade. Com efeito, cada uma das vossas criaturas exprime a ação de graças e vos traz. Os anjos, o seu cântico, o céu, uma estrela, os magos, os seus dons, os pastores, a admiração,
a terra, uma gruta, o deserto, uma manjedoura. E nós, o que nós trazemos? Uma virgem pura. A humanidade oferece uma virgem pura. Eu arrepio. Só em ler isso aqui. Só em ler isso aqui. É por isso, irmãos e irmãs, que o nosso maior presente que nós temos para Jesus é a mais bela flor do nosso jardim, a mais bela flor da nossa raça, a maior, a mais bela membro da nossa igreja, que é a Virgem Maria. Maria é a Senhora cheia de graça, cheia de virtude, concebida sem pecado, é a mãe de Deus, é a nossa mãe, está no céu em corpo e alma. Corpo e alma no céu. A Bíblia fala dela como a mais excelsa de todas as criaturas, a bendita, a mais louvada entre todas as mulheres, a cheia de graças, Lucas 1, 28, aquela que todas as gerações proclamarão de bem-aventuradas, Lucas 1, 48. A igreja ensina que Maria ocupa, depois de Cristo, o lugar mais alto e mais próximo de nós. Santo Efrém e Santo André vão dizer que ela ocupa um lugar único, porque acima dela só Deus, abaixo dela toda a criação. Ninguém está do lado dela. Abaixo dela estão os anjos, os santos, e lá na rabeira estamos nós. Isso é o que a igreja, isso é o que Santo Efrém e Santo André de Creta falam. Acima dela somente Deus, abaixo todos os anjos e homens. Mas Maria também é aquela que ocupa o lugar mais próximo de nós. Em função do quê? Em função da maternidade divina, em função do próprio tema desse cerco de Jericó. Eis aí a tua? Ela é nossa mãe. Então, ao mesmo tempo, ela é a criatura mais próxima de nós mesmos. A contemplação do mistério do nascimento do Salvador tem levado o povo cristão não só a se dirigir a Nossa Senhora como a mãe de Jesus, mas aí também reconhecê-la como a mãe de Deus. Pode parecer estranho, de repente você pensa assim, mas ela veio para falar sobre mãe de Deus, está falando do nascimento de Jesus, da encarnação. Sim, é meditando nos mistérios que eu vou concluindo, e vou crendo, e vou entendendo os dogmas que a igreja me ensina. Essa verdade profunda, de que Nossa Senhora é a mãe de Deus, ela pertence ao patrimônio da Igreja Católica, da nossa igreja. Desde o início, desde os primeiros concílios, já se foi concluído isso, de que Nossa Senhora é a mãe de Deus. No concílio de Éfeso, no ano 431, ela foi proclamada mãe de Deus. As primeiras comunidades cristãs, o comecinho, porque Jesus falava que ela era Deus, mas vocês concordam que ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Ficavam na dúvida. Mas à medida que eles iam compreendendo que Jesus era o Filho de Deus, eles iam compreendendo também que, consequentemente, Maria era a mãe de Deus. Isso já nas primeiras comunidades. Isso não aparece muito claro na Escritura. Mas quando a gente lê alguns trechos, pega João, lá onde fala que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, você vai se antenando. Se ele é o Deus conosco, ela é a mãe, então ela é a mãe de Deus. Porque não dá para ser diferente disso. Durante os primeiros séculos da igreja, a igreja teve que combater uma série de heresias
que existiam a respeito de Cristo. Existem várias. Uma hora que vocês tiverem tempo, vocês põem lá na internet heresias do primeiro milênio. Vocês vão ver. Série de coisas que se pensava erroneamente a respeito de Cristo. Muitas insistiam só sobre a divindade de Jesus, negavam a humanidade. Outras forçavam em cima da humanidade, negavam a divindade. Outras chegavam até a fazer de conta que Jesus tinha nascido. Jesus tinha sido tipo uma ilusão de óptica. Quem fala a respeito disso, tem uma frase até que eu li hoje, foi Santo Agostinho. Então, se existia uma dificuldade de entender a união hipostática, entender que as duas pessoas de Jesus as duas naturezas estão unidas, que ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. E por conta disso foram convocados vários concílios ecumênicos. O primeiro foi realizado em Nicéia, no ano 325. Aqui se definiu solenemente que Jesus é o Filho de Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância. Ele foi gerado, ele não foi criado, porque se ele fosse criado, ele não teria como ser Deus. Então, ele é gerado. Existia nessa época uma pessoa, o nome dele era um padre, presbítero, chamado Ário. Ele negava a divindade de Jesus, afirmava que o Filho de Deus saiu do nada e devia ser de uma substância diferente do Pai. Então, por isso começou essa discussão, se convocou esse concílio. No ano 381, cidade de Constantinopla, hoje Istambul, lá, capital do Império Romano, foi feito esse concílio. Nesse concílio, confirmaram de novo a condenação de Ário como um herege. E se precisou melhor o credo de Nicéia, declarando assim, Jesus se fez homem e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Ou seja, Jesus nasceu verdadeiramente do ventre de Maria. Jesus nasceu do ventre de Maria, com as suas duas naturezas, porque Jesus não é um ser híbrido, Jesus não é um Frankenstein, Jesus não é duas pessoas em um, é uma coisa só. Uma coisa só. E eu preciso entender isso para eu entender que Maria é mãe de Deus, senão eu não vou entender. Quando eu declaro que Maria é mãe de Deus, que a Virgem Santíssima é mãe de Deus, eu estou declarando que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por trás de todos os dogmas marianos, existe uma verdade cristológica agarrada. E quando eu não entendo ou não aceito uma, eu estou negando também a outra. Não tem como eu dizer que Jesus é homem e Jesus é Deus, se eu disser que Maria não é a mãe de Deus. É questão de lógica. No século III, a devoção popular já chamava Nossa Senhora de Mãe de Deus. O patriarca de Constantinopla, era Nestório o nome dele, ele combatia isso. Ele achava que dizer que Nossa Senhora era Mãe de Deus era uma heresia. Então, ele julgaria nós todos aqui como herege. Porque nós acreditamos que Nossa Senhora é Mãe de Deus, nós declaramos isso, nós afirmamos isso. Para ele, Nossa Senhora era Mãe do Cristo, Mãe de Deus não. Aí houve o concílio, ele também foi julgado como um herege, foi condenado, e aí se reafirmou. Nestório dizia, Maria só poderia ser a mãe do Cristo, isto é, da humanidade de Jesus, e não de sua divindade, porque o verbo não pode nascer de uma mulher, por mais perfeita que ela seja. Ele disse que ele não conseguia aceitar isso. Só que daí se levantou Cirilo de Alexandria, São Cirilo. Cirilo se levantou como defensor da unidade de Cristo, homem e Deus.
É bom a gente escutar essas coisas, que a gente vê quanta gente já deu sangue, já deu a vida para defender. E nós, chega qualquer herege, e agora eu vou usar a palavra herege porque eu estou no meio do ambiente católico, de pessoas que eu sei que não são hereges. Chega o primeiro herege que chega na nossa frente, dizendo que Nossa Senhora não é a mãe de Deus. Nós nos acovardamos e nós não defendemos e nós não argumentamos. Mas por quê? Culpa deles, culpa nossa que não estudamos, que não nos preparamos para dar a resposta, para levar as pessoas a raciocinar. Eu tenho uma turma de crisma com meninos de 11, 12 anos. Eu não precisei explicar para eles o motivo de por que Maria é mãe de Deus. Se levantou a mãozinha, a menininha de 11 anos, tá? Ela levantou a mãozinha, ela disse, eu sei por quê. Eu disse, porque, ele não é Deus? Se Jesus é Deus, ela é a mãe de Deus. Para ela a lógica estava perfeita. Estava perfeita. Ele então se levanta, porque não está em jogo, quando eu digo que Nossa Senhora é mãe de Deus, e eu contesto isso, não está em jogo somente o fato de Maria ser a mãe de Deus, está em jogo as duas naturezas de Jesus. Se eu não creio que Maria, que Nossa Senhora, que a Virgem Santíssima é a mãe de Deus, eu não creio que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É isto que está em jogo. É isto que eles estão negando. Equivale a você separar as duas naturezas, equivale a você fazer de Jesus um Frankenstein, um ser híbrido, com duas metades. E não é assim. Depois de muita controvérsia, de muita discussão, de muita coisa, o concílio então vai condenar Nestório, e o título de mãe de Deus é então consagrado. O objetivo que se tinha, um objetivo cristológico, muito mais cristológico do que mariológico, tratava-se então de restaurar naquele concílio as duas naturezas de Jesus. Maria não gerou simplesmente a carne de um homem, que depois ia se tornar Deus. Olha só, para eles, Jesus nascia homem, depois ele virava Deus. Por isso que eu comecei com o Natal, porque a gente contempla o menino. Então, ele nasceu Deus já, certo? E eles, não, ele nasce homem, ela dá luz ao homem, depois ele vira Deus. Plim! Alguém faz uma mágica, né? Não, Maria gera Jesus na sua totalidade, isso é, homem e Deus. Ela pode realmente ser chamada de mãe de Deus. Pensa que a discussão parou por aí? Não. Vai para mais outro concílio, mais discussão ainda. Vê que nós, 2000 anos depois, nós ainda estamos conversando a mesma coisa, gente. 2000 anos. O Concílio Ecumênico de Calcedônia, ano 451, vai precisar, vai definir bem esse título, afirmando que Maria não é mãe da divindade, mas de Deus, enquanto Deus encarnado na história. Por quê? Porque vai surgir aquela pergunta, peraí, e pode um protestante, um herege, chegar para você e dizer assim, tá, como que ela é mãe de Deus, se Deus já existe desde a eternidade? Pegou vocês ou não pegou? Pegou. Pegou. Bem, Deus existe desde a eternidade, Maria foi criada muito depois, por Deus, não é? Então, como que ela é mãe de Deus? Então, nesse concílio, eles vão discutir isso. E aí ele vai dizer, o Filho que antes dos séculos é gerado pelo Pai, segundo a divindade, nos últimos dias, do mesmo modo, por nós e por nossa salvação, é gerado por Maria, Virgem Mãe de Deus, segundo a humanidade. O concílio, então, condenava os que afirmavam que Cristo só tinha uma carne celeste, fruto da obra do Espírito Santo, o que tornava irreal a maternidade de Maria e a encarnação do Verbo, que é mistério central da nossa fé cristã.
A invocação Mãe de Deus tem uma conotação mariana, mas ela é cristológica. Por quê? Porque ela protege a fé na humanidade e na divindade de Jesus. Defende a íntima união das duas naturezas. Maria é Mãe de Deus, porque Jesus, quando é concebido no seio dela, é concebido homem e Deus. Então ela gera segundo a carne, o homem, Deus, Jesus. Literalmente, Mãe de Deus significa aquela que gerou Deus. É possível sim uma mulher gerar Deus, mesmo que esse Deus já existisse desde a eternidade. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Vocês lembram o que o anjo falou em Lucas? Só para relembrar? Lucas 1, vocês têm Bíblia aí, se quiserem acompanhar, fica à vontade. Mas quer ver o que ele diz? O anjo para ela? Quem tem uma bonita reflexão sobre essa parte é Tanqueray. Tanqueray reflete bastante sobre esse Lucas 1, quando ele vai falar da maternidade de Maria. No 6º mês, há uma virgem desposada, como chamava José. Entretanto, o anjo disse: ave cheia de graça. Ela se perturba com a saudação do anjo. Vamos para frente. No 30, versículo 30, o anjo disse: não temas, Maria, pois encontraste graça de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Depois, mais para frente, ela vai perguntar: como se fará isso, pois eu não conheço o homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, esse anti-santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Quando ele nasce dela, ele poderia nascer só um homem, poderia, mas ele nasce homem e Deus. A resposta da fé da igreja é clara. A maternidade divina de Maria refere-se à geração humana do Filho de Deus. A geração humana. A geração divina foi lá no princípio de tudo. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, a mesma substância do Pai. Agora ele é gerado pela natureza humana, mas é gerado homem e Deus. O Filho de Deus foi gerado desde sempre em Deus Pai. Ele é consubstancial, ou seja, repetindo, a mesma substância. Nessa geração eterna, Maria não desempenha papel nenhum. Lá naquele princípio, Maria não está lá. Então, nessa geração eterna, Maria não desenvolve, não tem papel nenhum dela ali. O papel dela é, sei quantos anos, 1000 depois, quando Jesus, 2000 anos depois, quando ele assume a nossa natureza humana. Aí sim ele é concebido e Maria então dá a luz a este homem verdadeiramente divino. Nasce o Deus menino, que nós contemplamos no Natal. Proclamando Maria, Mãe de Deus, a igreja quer, portanto, afirmar que ela é a mãe do Verbo encarnado, que é Deus. Por isso, a maternidade de Maria não se refere à Santíssima Trindade. Dá vontade de chamar, não só de herege, como de seus tontos, para não dizer outro termo. Lá no Sul a gente chama de tonto. Seu tonto. Eu não estou falando que ela é mãe do Espírito Santo, que ela é mãe de Deus, que ela é mãe da Santíssima Trindade. Eu estou falando que ela é mãe de Deus Filho. É desse Deus que ela é mãe. Ela é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ao encarnar-se precisou dela para que ela fosse a mãe, para que ele fosse gerado dentro do seu ventre. E ele é gerado homem e Deus, porque não tem como separar as duas coisas. Ele não é um ser híbrido. Ele não é a cabeça de um jacaré e o corpo de um sei lá o quê. Não é um Frankenstein que pega um pedaço de cada coisa.
A maternidade é uma relação entre pessoa e pessoa. Uma mãe, ela é mãe de tudo. Ela não é mãe só de um pedaço. Não, eu sou mãe do meu braço, da minha perna, mas ela não é mãe da minha cabeça. Não tem como. É mãe de tudo. O corpo sai inteiro de dentro dela. A pessoa que foi gerada no ventre de Maria foi Jesus inteiro. Quando ela gera segundo a natureza humana a pessoa de Jesus, que também é uma pessoa divina. Desculpe, mas essa foi ela, Deus que escolheu. E ela é única também por isso, porque ninguém mais, nunca mais vai gerar Jesus. Por mais que vocês peguem, pode dobrar seu joelho até sair sangue, rezar, se é melhor, você não vai. É única, só ela. Desculpe, só ela. Dá vontade de chegar para o herege e dizer, seu herege. É porque alguns portugueses ainda podem usar, né? Mas dá vontade de usar, desculpe, larga de ser invejoso. E larga de ser orgulhoso. Baixa a tua bola. É sim, é mãe de Deus, sim. Foi escolhida sim, uma mulher, sim. Deus quis assim. Maria é mãe de Deus. Jesus, seu filho, é humano e divino. Olha para a cara do cidadão e diz assim, desculpe, Jesus é Deus e homem, se você conseguir separar os dois. Mas é uma mistura tão homogênea, né, Rafael? Não tem como, né? Não dá para separar. Impossível separar. Até Martinho Lutero, o pai do protestantismo, até ele escreveu comentários a respeito do Magnificat. Até ele chamava carinhosamente Maria de doce mãe de Cristo. Tem um sermão dele, do Natal de 1529, ele vai estendendo o tema e vai falar da maternidade divina de Nossa Senhora e de todos os cristãos, para vocês terem ideia. Para você ver como o protestantismo, o quanto que eles foram se perdendo cada vez mais. Porque eles não seguem nem quem fundou a igreja deles. Nem quem fundou a igreja deles. Eles não têm fidelidade nenhuma. E pior, que cada dia mais a gente vê cristão, Maria vai com as outras, católico, Maria vai com as outras, que vai junto, que não contesta, que aceita. Eu não estou dizendo para vocês criar uma briga com todo mundo, mas estou dizendo que vocês precisam, a gente precisa ser firme nas coisas. E explicar, e falar, e levar o outro a raciocinar. Entende? As pessoas têm dificuldade de aceitar que estão errados. Tem muita dificuldade, mas você não pode desistir, você tem que insistir. Você tem que ir para a sua rede social e postar lá. Maria, mãe de Deus, um comentáriozinho. E deixa a turma entrar lá e te chacoalhar. Quanto mais o Satanás te bater lá na rede, melhor ainda. Sinal que você está incomodando. Agora, se ninguém se importar com o que você está postando, então você está só perdendo seu tempo. Gastando dinheiro à toa. Concílio Vaticano II. Constituição Dogmática Lumen Gentium 63. Ela, pela graça de Deus, depois do seu Filho, foi exaltada sobre todos os anjos e todos os homens. E sabemos que todos os dons de Maria vêm pelos merecimentos do seu Filho, Jesus Cristo. Depois disso, essa Constituição, ela vai exortar os teólogos e os pregadores. Tem algum teólogo aqui? Não? Mas tem pregador aqui? Diz que não tem, para mim, para vocês verem. Tem algum pregador aqui? Todo pregador aqui. Você não paga em casa para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu vizinho, para quem trabalha na escola com você? A gente acha que pregador é só quem fica aqui atrás, aqui, ó. Não. Tem algum batizado aqui? Tem. Tem algum aqui, uma meia dúzia, pelo menos? Tem ou não tem? Mas tudo pregador. Vamos ver o que a Constituição diz para nós. Para evitar e com cuidado tanto um falso exagero
como uma demasiada estreiteza na consideração da dignidade singular da Mãe de Deus. Estudando sobre a orientação do magistério, a Sagrada Escritura, os santos, os padres, os doutores e as liturgias, expliquem como convém as funções e privilégios da Santíssima Virgem, os quais dizem todos respeito a Cristo, origem de toda verdade, santidade e piedade. Eles não compreendem o que a gente fala, porque a gente fica só no Maria, Maria, a gente não estuda, então a gente não consegue embasar. Aí eles vêm e dizem assim, só existe um nome para ser salvo, é o nome de Jesus. E aí você fica com aquela cara assim de... Não posso usar o português, que está gravando. Mas você fica com aquela cara, você sabe qual, né? O que eu digo agora? O que eu falo? Mas por quê? Porque a gente não estuda. Concílio Vaticano, ó. Estude sob a orientação do magistério, Sagrada Escritura, santo, padre, doutor e liturgia. Não fica capenga, não fica só a escritura, não fica só no catecismo. Estuda os documentos da igreja, pega as cartas, pega o que o santo diz, põe lá na internet. A gente gosta tanto de procurar porcaria na internet, né? Põe coisa boa. Maternidade divina, santos. Aí já vai aparecer um monte de frase de santo, o que o santo falava daquilo ali. Você vai e estuda. E aprende para você poder argumentar, poder ensinar. Senão você fica sem ter o que dizer. Evitem com cuidado nas palavras e atitudes tudo que pode induzir em erro acerca da autêntica doutrina da igreja. Os irmãos separados são os que estão no protestantismo ou qualquer outros. Os fiéis, lembre-se que a verdadeira devoção não consiste numa emoção estéril e passageira, mas nasce da fé, que nos faz reconhecer a grandeza da Mãe de Deus e nos incita a amar filialmente, amar como mãe Nossa Senhora e imitar as suas virtudes. Esta é a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Amar como filho, imitar as suas virtudes. Eu vou abrir um parênteses aqui, a gente não pode andar pelas beiradas. Por que ele pede? A Constituição pede para evitar os exageros. Quando eu evito exagero, quando eu exagero, ou eu caio num radicalismo muito grande, certo? Isso não é bom. Ou eu caio numa frouxidão. Também não é bom. Qual dos dois é pior? Não sei. Os dois são horríveis. Quando eu ando na beiradinha, o que eu corro o risco de fazer o quê? Cair. Então, é melhor eu andar mais pelo meio. Então, evita aquela coisa muito radical. Não é boa. Não é boa. É disso que o concílio está falando. Aí, depois, ele diz assim, alguns cristãos exaltam tanto e de forma exagerada a Nossa Senhora que caem na mariolatria. Por mais santa e importante que seja Nossa Senhora, ela nunca pode ocupar o lugar do seu filho, nem ofuscar sua presença. Aí eles vão relembrar, só Jesus salva, Ele é autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Fazei tudo o que Ele vos disser. A verdadeira devoção à Nossa Senhora tem que nos levar a fazer tudo o que Jesus nos disser. E aí é que a coisa aperta. Porque a parte de ficar com Nossa Senhora, de rezar, de chorar nossas dores com ela, de pedir o auxílio dela. Mãe, nunca se soube que alguém tenha recorrido a vós, fosse por vós desamparados. Então, com igual confiança, a vós eu recorro, ó Virgem das Virgens. Essa parte a gente sabe até decor. Rezar o rosário é um prazer para quem é mariano. Rezar o rosário é gozo, é felicidade. É ou não é? Tem mariano aqui? Tem mariano aqui que gosta de rezar o rosário? Tem ou não tem? Ih, Padre Aurélio. Tem ou não tem? Tem uma meia dúzia, tá bom. Para quem agora, fazer tudo o que ele vos disser, aí complica. E quem melhor do que Maria fez tudo o que Jesus disse?
E o fez antes que ele dissesse para fazer. Antes que Jesus anunciasse, Maria já fazia. Te pergunta agora, o que tu faz daquilo que Jesus diz para fazer? É essa a resposta que eu tenho que procurar. Por querer glorificar demais a figura de Maria, diz o concílio, em si mesma, de modo isolado, acaba se prejudicando não somente a sua imagem, mas também a do próprio filho que ela gerou. Maria Santíssima sempre vai remeter a Jesus. A verdadeira devoção a Nossa Senhora, ela é cristológica. Se você é mariano, roxo, Jesus é o centro da sua vida. Se Jesus não é o centro da sua vida, você está brincando de ser mariano. Você é um caricato, um mariano caricato. Botou saia, botou véu, botou corrente, reza o rosário, porque te dá prazer em rezar o rosário, mas você não é mariano. O verdadeiro mariano, ele tem Jesus no centro da sua vida. A Cristo por Maria, ao Pai por Cristo. Maria me leva ao Cristo e o Cristo me leva ao Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Santa Margarida Maria Alacoque, ela se julgava tão indigna de falar com Nossa Senhora, de rezar para Nossa Senhora, que ela rezava para São Jacinto apresentar as preces dela para Nossa Senhora, para que Nossa Senhora apresentasse ao Cristo. O que aconteceu com ela? Jesus abriu o seu peito e lhe mostrou o seu coração. É pouco? Se por um lado alguns têm essas vezes uma idolatria, né? A mariolatria, né? Por outro lado, existe o que se chama de iconoclasmo mariano. O que é isso? Que palavra mais feia? É o quebrador de imagem, é isso que significa, tá certo? É aquela pessoa que vive acusando os marianos de idólatras. É aquele que não suporta ver alguém se derretendo para Nossa Senhora, né? Chega aqui, tem o sacrário lá e tem Nossa Senhora aqui. Aí ele chega, ele se ajoelha aqui diante de Nossa Senhora. Essa pessoa, ela não suporta ver isso. Ela não suporta, ela acha que isso está totalmente errado. Entende? Então, é outra ponta. Também não serve. Também não serve. Aquela pessoa que debocha da devoção, acha que não tem necessidade, acha que a gente não pode venerar os santos, acha que você não pode venerar Nossa Senhora, que tu não pode ser todo dedicado a Maria. Por que não pode? Pode sim. Pode e deve. É o melhor caminho para o coração de Cristo, é Nossa Senhora. Você quer um caminho seguro para chegar a Nossa Senhora, a Jesus? Pega na mão de Nossa Senhora, te gruda com ela, porque com certeza ela vai te conduzir para lá. Quem melhor conhece o filho que não a sua mãe? Quem melhor? Quem aqui é mãe? Vocês conhecem os filhos de vocês? Se eu quiser pedir um favor para eles, você me diz aí como é que eu tenho que fazer? E aí, né, você já me diz como é que tem que preparar o ensopadinho, o bolinho, ó, faz isso aqui que você vai agradar ele. É ou não é? Se as noras soubessem disso, agradava melhor a sogra. Né? Era garantido. E eu ganhar vestido novo, dinheiro para a chapinha, para as unhas, mas não fala com a sogra, não sabe o caminho. Nós precisamos combater estes que mancham a imagem de Nossa Senhora.
E não é só lá na rua não, tá? Não é só aqueles que eu tenho chamado aqui de herege. Dentro da própria igreja, a gente tem muito falso cristão, muito fogo inimigo, fogo amigo aqui dentro. De pessoas que mancham o nome de Nossa Senhora. E a gente precisa cuidar. Paulo escreve na carta aos Gálatas: ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e sujeito à lei. Ele não cita explicitamente o nome de Jesus, nem cita aqui o nome de Maria, mas a gente sabe do que ele está falando. A gente sabe que São Paulo está fazendo aqui uma alusão à maternidade divina de Maria. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Quem é o Filho que ele enviou? Jesus. Quem é a mulher que concebeu? Maria. Claramente, São Paulo está nos enviando para o mistério da encarnação, com o qual eu comecei a fala com vocês. João também, no Evangelho, na parte central do Evangelho dele, ele também vai insistir nisso. E o verbo se fez o quê? Fala comigo. O verbo se fez e habitou entre... Vocês são ótimos. O verbo Jesus assume a condição humana pela sua encarnação, graças ao quê? Ao sim de Maria. Uma pessoa entendeu a minha mímica aqui, ó. Graças ao sim de Maria, uma jovem virgem prometida em casamento para José, antes de coabitar com ele. O anjo aparece em sonho a José, anuncia o caráter divino de Jesus e que ele vai ser gerado por Maria. Ele provém do Espírito Santo e salvará o seu povo dos seus... Vamos lá? Salvará seu povo dos seus pecados. Como é que vocês querem discutir com os hereges, se nem a palavra de Deus vocês estão sabendo? O basicão tem que saber, basicão. Precisa saber onde é que está. Sabendo o basicão está bom. A antiga profecia se cumprirá. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um... Opa! E eles darão o nome de Emanuel, que significa... Eu estou dando todos os fundamentos para vocês, só vocês gravar isso aí. O cara chegou, não é, digo, peraí, mas lá na Bíblia está escrito assim, ó, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele vai ser chamado Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Uai, ele está dizendo que ela vai ser a mãe de Deus, é isso que ele está dizendo. Se faz meio de louco, sabe? Meio tipo assim, não é isso que ele está dizendo. Se faz meio de doido, aí a pessoa fica assim, ó, e aí agora, o que eu vou falar? Você sabe quantas vezes João aplica o título de Senhor a Jesus nos evangelhos dele? João não, Lucas. 19 vezes. 19 vezes Lucas aplica o título de Senhor. Todas as vezes tem a intenção de falar do transcendente, do divino, de que Jesus é Deus. Saudação de Isabel, vamos ver se vocês sabem a saudação. Bendita aquela que acreditou, e que tudo que lhe foi dito pela parte do Senhor, quem é o Senhor? Deus, se cumprirá. Isabel, ela vai sugerir que o filho de Maria é o Messias, é aquele que está prometido. Zacarias duvida e pede o sinal. Maria acredita e só o que ela diz? Faça-se em mim. Faça-se em mim. E o verbo se fez carne e habitou em seu ventre. Essa fala é do Papa Francisco. Ele vai dizer assim, ó, em contraste com Zacarias, que duvidou e pediu um sinal, Maria crê incondicionalmente, corresponde à graça e se abandona dizendo ao anjo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não diz, eu farei segundo a tua palavra, mas ela diz, faça-se em mim.
Santo Agostinho de Hipona, ele vai afirmar que a Virgem concebeu primeiro no seu coração e depois no ventre. Primeiro ela concebe pela fé e depois pelo parto. Sentindo então agraciada por Deus, ela vai cantar louvores dizendo como? Minha alma, vamos junto? Minha alma glorifica ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua humilde serva. Amém? O Todo-Poderoso fez em mim. Olha, fez mesmo vocês todos maravilhas? Em mim ele fez também, maravilhas. Em ti também, Rafa? Fez em mim maravilhas. E eu quero encerrar falando uma coisa para vocês, uma oração, rezando com vocês uma oração bem antiga. Mas bem antiga, ela é bem antiga, bem antiga. Ela é do século, acho que terceiro, lá para trás. Ela foi achada num manuscrito no Egito no ano de 1927, num fragmento de papiro. E lá estava escrita uma oração dirigida a Nossa Senhora. Ela tem valor histórico. Por quê? Porque ela traz uma verdade teológica profunda. Sabe que oração é essa? A oração que vocês conhecem. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre dos perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. A igreja sofria muita perseguição naquela época. E o povo já reconhecia, muito antes dos concílios, nós povo aqui, ó, a gente já sabia que ela era a mãe de Deus. Depois eles foram estudar, os bispos, né? Eles foram estudar. Mas o povo sempre soube que Maria era a mãe de Deus. A partir do momento que eles intuíram, que eles creram que Jesus era o Filho de Deus, que ele era Deus, eles logo perceberam que Maria era a mãe de Deus. Fecha teus olhos. Enquanto o Rafael vai preparar lá uma música para nós rezarmos, eu quero que você reze essa oração agora, tá? Traz aquilo que você precisa de proteção e reza. A vossa proteção recorremos. Santa Mãe de Deus, não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre dos perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Concílio de Éfeso. Seja excomungado quem não professar que o Emanuel é verdadeiramente Deus e, portanto, Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, pois deu à luz, segundo a carne, àquele que é o Verbo de Deus. A vossa proteção recorremos, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouviu, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.